Infantaria, meus camaradas. Esse é um novo projeto que eu sempre tive vontade de fazer leitura de livros, né, com vocês. Eu sei que muitas pessoas não têm o tempo necessário disponível para ler, mas têm a vontade de conhecer livros. Então, imagino eu que eu fazendo a leitura do livro, comentando também com vocês, pode ser que essa determinada pessoa, né, no momento que estiver dirigindo ou fazendo outra coisa, consiga deixar o livro ali, deixar aberto no canal e escutando o livro, tá? O canal ele vai continuar produzindo vídeos de combate, vídeo aulas, mas eu quero tentar introduzir essa possibilidade de leitura de livro com vocês, que aí vocês vão poder escutar. E assim também eu vou poder dedicar uma hora do meu dia para a leitura. E o primeiro livro que eu escolhi para iniciar essa leitura é um livro que eu já li, tá? Não é um livro muito grande, é o nome do livro, o título então é O Resgate do Tenente Apolo, do autor Sérgio Monteiro, com coautoria de Orlando Frizanco. Quem que foi o Tenente Apolo? O Tenente Apolo, ele foi um oficial R2, que a gente chama um oficial temporário, que lutou durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o militar mais condecorado da Força Expedicionária Brasileira por governos estrangeiros. E a gente vai ver isso ao longo do livro, tá? Então vamos aqui à contracapa do livro, tá? Na contracapa, Resgate de um Herói da FEB, Tenente R2 Apolo Miguel Resque. E aí a gente tem algumas palavras aqui na contracapa que eu vou ler para vocês. O Brasil não trata bem os seus heróis, bravos, que doam ao país o seu sangue e até mesmo suas vidas, como no caso do herói deste livro. São esquecidos pela sociedade. O tenente da reserva Apolo Miguel Resque, convocado para a Força Expedicionária Brasileira, que, na Segunda Guerra Mundial, combateu no Teatro de Operações da Itália, escreveu páginas gloriosas de nossa história militar. Seus feitos heróicos estão contados neste livro, como reconhecimento que não obteve em vida. E isso é muito triste, né? E aí o que acontece? A última parte que eu vou ler aqui, quando o Tenente Apolo faleceu em 1999, o governo dos Estados Unidos, por tê-lo agraciado com a segunda medalha mais importante dos Estados Unidos, a Distinguished Service Cross, que, se eu não me engano, só 2 ou 3 estrangeiros receberam dos Estados Unidos, por ocasião do falecimento do Tenente Apolo Miguel Resque, que naquela altura era Major Resque, o governo dos Estados Unidos mandou um representante militar no enterro dele. E aí ele disse algumas palavras, e eu vou ler aqui para a gente finalizar a contracapa. Quando do seu falecimento, em 99, o governo americano enviou um representante ao funeral do herói. O oficial da Marinha dos Estados Unidos confidenciou a um dos familiares do Major Apolo: não entendo vocês, brasileiros. Na minha terra, alguém com as importantes condecorações de guerra do Major Apolo teria recebido, ao longo de sua vida, as homenagens, o respeito e a gratidão de seu povo. Então, olha que situação. Foi enviado, esse representante, o oficial da Marinha, veio para o enterro porque o Miguel Apolo Resque detinha a Distinguished Service Cross. E aí ele chegou no enterro e ele viu aquela coisa assim no enterro muito simplista. E aí ele proferiu essas palavras. Seguindo então, uma das primeiras páginas do livro tem o compromisso que todo aspirante deve fazer quando é declarado aspirante oficial do Exército. E aí aqui tem uma curiosidade, né? Quando você é incorporado ao Exército como praça, existe esse juramento que você faz de todos os praças.
E aí, quando você é declarado aspirante oficial, aqueles, né, que são alunos, que são declarados aspirante oficial, eles fazem o juramento que eu vou fazer agora. E aí depois, quando você é declarado oficial de fato, que começa como segundo tenente, porque o aspirante ele é um praça especial, você vai fazer um outro juramento que é só ao primeiro posto, só para os oficiais. Mas, então a gente vai ver aqui agora o juramento do aspirante oficial. Ao ser declarado aspirante oficial da reserva, assumo o compromisso de cumprir, na paz e na guerra, os deveres que me competem para a segurança e grandeza do Brasil, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da vida. Próxima página. A próxima página vem um sumário, a coautoria, agradecimentos, a gente não vai ler. Então a gente vai para a apresentação do livro, tá? Só um instante. O livro ele tem no total 177 páginas, incluindo índice, apresentação, notas de rodapé, várias imagens. Então não é um livro grande, as palavras são grandes e a gente vai fazer essa leitura rápida. A minha ideia é pelo menos ler com vocês todo dia 1 hora de vários livros, né? Esse é o primeiro. E aí eu vou postando esses áudios com a imagem do livro no áudio e a gente vai tocando. Isso aí é para aquelas pessoas que querem conhecer os livros, mas não tem recurso financeiro para comprar ou não tem tempo para ler fisicamente. Então, naquele tempo que ela pode estar executando uma atividade, ela pode estar ouvindo o livro. E aí eu espero que eu consiga, então, auxiliar algumas pessoas a conseguirem, dessa forma, ter conhecimento e ouvir o livro, né? Então, apresentação do livro. Agora aqui é a nota do autor, né, do livro, que é o Sérgio Monteiro, que também foi um tenente R2 do Exército, mas ele serviu, né, décadas depois da Segunda Guerra. Durante a realização do 7º Encontro Nacional de Oficiais R2, então foi um encontro feito de oficiais R2 lá no Sul, em Porto Alegre, que foi do dia 12 a 16 de outubro de 2005, numa das vezes em que usei a palavra como presidente da Organização dos Oficiais Temporários, mencionei a intenção de escrever um livro sobre o heroísmo do tenente R2 Apolo Miguel Reschi durante a campanha da FEB, na Itália. Na oportunidade, fui honrado com a proposta do tenente Orlando Frisanco, que é o coautor do livro, para que a obra fosse escrita em coautoria. Este livro é o resultado de uma parceria que certamente há de produzir outros trabalhos. Conheci o Major Apolo em 95, quando de uma homenagem que a Associação dos Ex-Alunos do CPOR do Rio de Janeiro, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva do Rio, né? E aí, nessa associação, os alunos homenagearam os oficiais R2 da FEB. Então, era uma homenagem a todos os oficiais R2 que serviram na FEB. Então, ele conheceu o major lá. Reunimos 34 ex-febianos, entre os quais o Major Apolo, até então desconhecido de todos nós. Cego em virtude de uma retinopatia diabética, era a imagem típica do herói brasileiro. Simples e modesto, encantava pela alegria e atenção que a todos dispensava. Ficamos amigos. Foram quase 3 anos de muitos encontros, conversas, depoimentos e revelações. Até que em 21 de janeiro de 1999, o combatente aguerrido, vitorioso em todos os embates, sucumbiu ante o inexorável. A família do Major Apolo me fez depositário de seu acervo, hoje exposto com destaque no Museu do Oficial R2, na sede da Associação dos Ex-Alunos do CPOR do Rio de Janeiro, que leva seu nome. O livro visa resgatar e difundir a história de um tenente R2 cujo heroísmo carece de reconhecimento no meio civil e militar. O tenente Apolo é um símbolo para todos nós, oficiais R2. Foi um bravo e merece ser incluído com louvor na galeria dos grandes heróis nacionais. Sérgio Monteiro, oficial R2. Então, a gente acabou de fazer a apresentação do livro.
E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: o Exército Brasileiro ele tem duas formas de entrada para oficiais. Tem aquele cara que vai prestar o concurso muito novo, vai para a SpaceX, academia, fica um ano na SpaceX, 4 anos na academia, se forma aspirante, né, ao final dos 5 anos, e ele vai ser o oficial de carreira que vai chegar até coronel e talvez, né, os primeiros colocados de turma vão sair generais. E existe o oficial temporário. O que é o oficial temporário? O oficial temporário ele vai lá, faz o alistamento, mas pelo fato dele estar cursando faculdade, ele tem a possibilidade de servir no NPOR ou CPOR, que são as escolas que formam oficiais de combate temporários. Então, no CPOR, como é um centro, você vai ter, igual do Rio de Janeiro, as armas de cavalaria, infantaria, comunicações, você vai ter todas as armas, quadros e serviços lá, ou quase todos. E nos NPOR, que são núcleos, você vai ter uma ou duas armas no máximo. E aí como é que acontece essa seleção para o oficial temporário? O oficial temporário ele passa por entrevista, exame físico, normalmente tem uma prova de conhecimentos gerais, e então são selecionados naquele ano, né, de recrutamento o efetivo para compor esses núcleos e esses CPORs, esses centros. Por exemplo, eu sou oficial temporário de infantaria. No meu ano eram 400 conscritos, que a gente chama, disputando 20 vagas no núcleo de preparação de oficiais da reserva do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha, que é onde eu morava. E aí eu consegui estar entre os 20, me formei ao final do curso de um ano, fui primeiro colocado da minha turma, e normalmente o que acontece? Só tem vaga para poder ficar mais 7 anos no Exército, e aí como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, os primeiros colocados de turma. Então ali, formou ali o 01, 02, 03, 04, provavelmente voltarão à tropa para servir por 7 anos, e vão dar abaixo como primeiro tenente ao final desses 7 anos. E os outros ali, no meu caso, que eram 20, 17, foram embora para casa. Então isso é mais ou menos o que acontece. E aí naquele um ano a gente aprende a comandar pelotão, a ser tenente. A gente sai formado para comandar pelotão, executar manobras em nível pelotão no combate. Já o oficial de carreira, que ele fica 5 anos na academia, por exemplo, de infantaria, ou das outras armas também, ele sai formado para um nível de formação a nível capitão, apesar de ser aspirante. Então ele tem condições de comandar uma companhia em tese. Então essa é a diferença. E ao final de 7 anos, o oficial temporário é obrigado a passar a reserva e seguir sua vida civil, né? Assim como acontece com o recruta, que se alista, ele vai servir como recruta, e aí se formou ali um ano de recruta, ele tem também os 7 anos para ficar na tropa e podendo chegar no máximo a terceiro sargento temporário. Seguindo então, introdução. Apolo Miguel Resch nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 9 de 2 de 1918. Era filho do casal Miguel Jorge Resch e Soraya Miguel Resch. Os pais de Apolo vieram ao Brasil como imigrantes. Ele, do Líbano, o pai, e a mãe da Síria. Em depoimento efetuado ao autor em 2006, a senhora Diana Resch, aos 90 anos, e a senhora Nádia Resch da Cunha, respectivamente irmã e filha do Major Apolo, gentilmente contribuíram para que fossem conhecidos aspectos da infância e juventude do nosso herói. Apolo viveu sua infância como os meninos de sua época, na década de 20, no Rio de Janeiro. Era um garoto inteligente e comportado. Quando seus pais, Miguel e Soraya, casaram, foram morar em uma casa na Avenida Passos e, posteriormente, residiram na Rua Conde de Bonfim, nas proximidades da Igreja dos Capuchinhos. Ali, Apolo e sua irmã, Diana, estudaram na escola Pareto, que na época era um colégio conceituado. Ele vai falar de uma figura, uma foto aqui, que é a figura 1, que vai mostrar o Apolo com 6 anos. Ok. Passada essa figura, algum tempo depois, a família de Apolo mudou-se para a Rua dos Araújos, onde permaneceu alguns anos.
Seu pai, Miguel Jorge Resch, que além de médico era farmacêutico e dentista, possuía também um bazar onde negociava grande variedade de produtos. A inadimplência de muitos clientes acabou determinando o encerramento das atividades comerciais da família. Na época, o pai de Apolo tinha algum dinheiro em marcos alemães, moeda que ficou desvalorizada em virtude da recessão ocorrida na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Miguel Jorge Resch veio a falecer em 22, em decorrência de uma operação mal sucedida de apendicite, que no caso é o pai dele, morreu em 22. Nessa época, Apolo tinha apenas 3 anos e sua irmã, Diana, pouco mais de 6. Após a morte do seu pai, a viúva Soraya e seus filhos foram morar na residência de um tio. Apolo e sua irmã concluíram o ensino fundamental na escola Pareto. Diana, para auxiliar a família, procurou emprego e, para isto, fez um curso de datilografia gratuito com uma professora amiga da família, que inclusive emprestou sua própria máquina de datilografia para que ela fizesse um estágio na empresa, onde procurou trabalho. Diana trabalhou nas antigas lojas americanas, situada na rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro. Nesta época, quando ainda adolescente, Apolo quase perdeu a irmã, em consequência de um grande incêndio nas lojas americanas. Diana só escapou ilesa porque foi empurrada para a porta de saída, que dava para a rua Uruguaiana, por uma mulher que também estava tentando escapar do fogo. O incêndio atingiu grandes proporções e fez muitas vítimas. Após concluir a primeira fase do ensino fundamental em 1930, Apolo ingressou no colégio Pedro II, onde foi um aluno aplicado. Vamos lá, aí tem umas fotos dele aqui, carteirinha escolar, umas fotos com a família, aí continua o texto. Enquanto estudava no colégio Pedro II, Apolo, nas horas vagas, auxiliava seu tio, proprietário de uma loja de móveis. Após formar-se no colégio Pedro II, em 35, tentou entrar para a Escola Militar do Realengo, com o objetivo de seguir a carreira militar, mas não passou na prova física e no exame médico, pois tinha pés planos. Então, isso aqui vocês vão ver no livro, é uma grande, vamos dizer assim, uma grande reviravolta, né, da história. Então, o Apolo, ele tentou entrar para a Escola Militar de Realengo, que era, né, a antiga AMAN, né, que é hoje lá, Academia Militar das Agulhas Negras, que é o que a gente acabou de falar, o oficial de carreira. E aí ele tenta, só que como ele tinha um pé chato, ele não foi aprovado para entrar na escola, porque naquela época tinha-se a ideia de que o pé chato era uma deficiência. E aí a reviravolta do destino é que ele vai ser o herói mais condecorado da Segunda Guerra Mundial da Força Expedicionária Brasileira. Então fiquem atentos a esse detalhe. Na época do jovem Apolo prestar o serviço militar, e aí, né, já é esse alistamento que a gente vai falar, sua irmã Diana estava namorando um oficial do Exército, o que se constituiu em incentivo para sua opção de cursar o CPOR do Rio de Janeiro, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio. Em 1939, após concluir o curso do CPOR, que na época era feito em 3 anos, Apolo Miguel Resch foi declarado aspirante oficial da Arma de Infantaria. Agora, vocês vão fazer aqui uma comparação. Essa coisa do oficial temporário de combate, ele foi um conceito introduzido nos Estados Unidos, tá? Já tinha esse conceito nos Estados Unidos, e aí um coronel brasileiro fez uma viagem para os Estados Unidos, e aí ele viu esse modelo lá e aplicou esse modelo no Brasil. Então, lá no início, o oficial temporário, né, na época do Tenente Apolo, ele podia continuar no Exército, ele não tinha essa obrigação de dar baixa, né, eu, no caso, dei baixa com 8 anos e meio de serviço. Naquela época, ele podia estabilizar, entre aspas, né, quando passasse de 10 anos.
Só que você ia chegar ali um limite máximo de major na carreira, né? Mas aí quando foi introduzido esse modelo no Brasil, o que o livro está nos trazendo aqui é que o curso de formação durava 3 anos. Então, pegando como comparativo, na minha época era 1 ano já, né? Então, ele concluiu em 39 esse curso. Então, ele começou provavelmente no ano 37, 38, concluiu em 39. Aí tem uma foto dele como aspirante, a carteira militar dele de oficial da época. E aí ele se forma, né? Ele se forma e vai para casa, né? Porque naquela época isso não tinha tantas vagas para voltar para a tropa, né? Então ele se formou aqui e aí veio o seguinte texto aqui no livro. Seguindo os conselhos de sua mãe, Apolo ingressou na Escola Superior de Comércio, formando-se em 1940 como perito contador. Seu primeiro trabalho foi na empresa de Arnon de Mello, futuro senador da República e pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então, o que dá a entender no livro agora é que ele se forma em 39, ele não volta para a tropa, né, para ficar os anos na tropa ali, os anos seguintes. Ele simplesmente se forma e sai do exército. Ou não teve vaga para ele, ou ele não estava entre os primeiros colocados, o livro não deixa isso claro, mas ele sai do exército, se forma na área comercial e vai trabalhar como perito contador. Aí vem a continuação do livro. Aspirante oficial de 2ª classe da reserva de primeira linha. Após ter concluído em 39 o curso de infantaria do CPOR do Rio de Janeiro, o então aspirante a oficial da 2ª classe da reserva de primeira linha, Apolo Miguel Resque, foi convocado para o estágio de instrução de 3 meses, realizado no período de 31/5/1941 a 30/8/1941, no Regimento Sampaio, situado na Vila Militar do Rio de Janeiro, antiga capital federal. Então, olha só como que funciona isso. Ele, em 39, ele se formou, e aí ele seguiu o conselho da mãe dele, provavelmente naquele ano não teve vaga para ele, e aí ele foi seguir a vida civil e trabalhar. Mas quando chegou em 41, ou seja, 39, 40, quase 2 anos e meio depois, o exército chama ele para fazer um estágio de instrução de 3 meses. E esse estágio de instrução ele existe até hoje. Eu fiz esse estágio de instrução, mas normalmente o que acontece? Você já se forma e só é chamado, já é chamado no outro ano para esse estágio de instrução e já emenda já com os 7 anos, né? Vamos lá, seguindo. Então, o aspirante Apolo, aí mostra aqui na foto ele, que é o terceiro da esquerda. Após a conclusão desse estágio de 3 meses, em 31/9/41, Apolo foi promovido a 2º tenente. E aí tem uma foto dele aqui como 2º tenente. Depois, na vida civil, Apolo concluiu em 1943 o curso de Ciências Econômicas. Aí tem uma foto mostrando ele quando ele se graduou-se bacharelando